nós temos uma rocha firme e poderosa que nos dá força para enfrentarmos e vencermos os desafios e as dificuldades. Esse é o estudo de número 1104 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A nossa rocha é o nosso Senhor, é Ele que nos mantém firmes nas adversidades e é nele que nós encontramos refúgio seguro e auxílio nos momentos de aflições. Vamos ao nosso tema, nossa rocha espiritual. Nosso texto base está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 3 e verso 4, que diz: todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, oh Deus maravilhoso que está conosco, que nos acompanha e que nos sacia. Moisés, ele ensinou ao povo israelita que deveriam glorificar a grandeza do nosso Deus. Deuteronômio no capítulo 32, verso 3 e verso 4 diz: eu vou proclamar o nome de Yahvé, quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Grandeza é nobreza, é magnificência, é grandiosidade, é dignidade, é honradez. E Moisés fala para os israelitas que eles deveriam glorificar, honrar, enxergar a grandiosidade do nosso Deus. Moisés também anuncia que ele proclamaria o nome do Senhor dos Exércitos, o nome do Deus que não perde batalhas, o nome do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Ele é a nossa rocha, ou seja, ele é firme, ele é poderoso, ele é forte, ele é fiel à aliança dele e ele cumpre o que ele promete, como o rei Salomão citou na oração que ele fez. 1 Reis capítulo 8, verso 56 diz: bendito seja Yahvé o Senhor, que concedeu paz e descanso ao seu povo Israel, segundo tudo quanto havia prometido, de todas as boas promessas que transmitiu por meio do seu servo Moisés, nenhuma fracassou. Deus, ele é fiel para cumprir as promessas que ele faz, e ele é digno de confiança, porque nele não há variação. E Josué também falou da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Josué no capítulo 21, verso 45 diz: de todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Muitas pessoas se desesperam porque elas não compreendem que Deus age, mas ele age de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade dele. E pode ter certeza, o nosso Deus, ele age a favor dos seus filhos no tempo determinado por ele. Não se desespere, não se esqueça que o nosso Deus, ele é rocha, ele é firme e ele é fiel. Davi, ele tinha o Senhor como a sua rocha. Segundo Samuel capítulo 22,
verso 3 e verso 47 diz: é meu Deus, a minha rocha, nele confiarei, é o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador. Da violência tu me livras, o Senhor vive. Bendita a rocha da minha vida, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Que cântico tremendo que Davi fez. Ele glorificou ao Senhor, ele em gratidão, ele mostrou que o Senhor era quem o livrava dos inimigos, era quem o livrou das garras de Saul. E mesmo que os inimigos de Davi tentassem obstinamente feri-lo ou matá-lo, o Senhor o escondia, o Senhor o protegia, o livrava e dava a ele vitória sobre os inimigos. Era no Senhor que Davi encontrava forças para enfrentar e para vencer os problemas e os desafios que surgiam. E o salmista, ele também tem o Senhor como a sua rocha. Salmo 71, verso 3 diz: "Sê para mim a rocha de refúgio, sempre acessível, pois decidiste salvar-me, sim. És o meu rochedo e minha fortaleza." O salmista, na oração, ele estava pedindo ao Senhor para que o Senhor fosse a sua rocha, o seu rochedo, a sua fortaleza, porque no Senhor não há inconstância. E quando Deus decide agir, a Bíblia nos ensina que ninguém pode impedi-lo. E o salmista Etã, ele reconheceu a fidelidade do nosso Deus. Salmo 89, verso 8 e o verso 26 diz: "Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, ele me invocará declarando: tu és meu Pai, meu Deus, a rocha que me salva." O salmista Etã, ele está falando que o rei Davi sempre reconhecia o Senhor como a sua rocha, como a sua única fonte de esperança e de confiança. Vamos conferir também no Salmo 62, verso 2, verso 6 e verso 7, que o próprio Davi fala: "Só ele é a minha rocha e a minha salvação, meu baluarte, ele jamais me deixará desesperar. Ele é minha rocha, minha salvação, minha torre inexpugnável. Por isso não desesperarei jamais. A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo." Davi considerava o Senhor como sua proteção, como seu libertador, e nele, no Senhor, Davi encontrava segurança e paz, e ele não precisava desesperar diante das aflições e dificuldades. E quantas dificuldades, quantas lutas, quantas angústias Davi viveu, mas Davi se fortalecia e se animava no Deus Todo-Poderoso, inexpugnável, invencível. Davi sabia que o Deus que ele servia é realmente o Deus invencível, é o Deus que não perde guerra, que não perde batalha. E Davi servia o Deus maravilhoso, o Deus invencível, aquele que não perde batalhas, que não é surpreendido por circunstâncias nenhuma, mas que é soberano e fiel. E o salmista, na oração, ele reconheceu que Deus era a sua rocha, que Deus é o seu ajudador, ou seja, Deus era seu auxílio, é Deus que socorria ele em tempos de dificuldades, de angústias e de aflições.
Salmo 94, verso 22 diz: mas o Senhor tem sido o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha do meu alto retiro e o meu Deus, a rocha do meu refúgio. E tem outra versão que diz assim: entretanto o Senhor é o meu baluarte, o meu Deus, a torre inexpugnável. Lembra? Aquele que não perde, aquele que é invencível, e fala a torre inexpugnável em quem me refugio. O salmista, ele colocava no Senhor a sua esperança, pois ele sabia que era Deus que o protegia, mas ele também reconhecia que Deus era seu justo juiz e era Deus que executava a vingança. Isaías, ele nos ensina que nós devemos confiar no Senhor. Isaías capítulo 26, verso 4 diz: confia para sempre no Senhor, pois o eterno, somente Yahvé, é a rocha que vive eternamente. Nosso Deus, ele é eterno, ele é o mesmo que fazia milagres no passado e cuidava do povo dele, pois ele é imutável e ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, ou seja, ele é o mesmo do passado, é o mesmo do presente, será sempre, é o mesmo do futuro. Isaías nos ensina que não há outra rocha. Isaías capítulo 44, verso 8 diz: não vos apavoreis, não temais, não vou-lo dei a conhecer há muito tempo, e não o declarei eu, vós sois as minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. O nosso Senhor é incomparável e ele é invencível, ele é poderoso, e nós não precisamos ter medo, não precisamos nos apavorar diante das dificuldades, pois nós somos sustentados pelo Senhor, pela nossa rocha. A Ana, ela fez um cântico de gratidão ao Senhor, reconhecendo que o nosso Senhor, ele é rocha. 1 Samuel capítulo 2, verso 2 diz: não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Nosso Deus, ele é incomparável, somente ele é rocha protetora, ele é rocha segura, ele é firme, ele é imutável. Isaías advertiu ao povo judeu, pois eles se esqueceram da rocha, eles foram servir deuses inúteis. Isaías capítulo 17, verso 10 diz assim: visto que te esqueceste de Deus, do teu Salvador, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, tu te pões a formar plantações com videiras importadas e de efêmero deleite. Eles deixaram de confiar na providência e no cuidado do Deus vivo. Eles passaram a agir confiantes em si mesmos, sem recorrer à rocha firme e poderosa. E Moisés, ele também advertiu o povo, pois na prosperidade e na bonança, eles não deveriam abandonar a nossa rocha, e eles abandonaram ao Senhor. Deuteronômio capítulo 32, verso 18 diz: abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te criou. Quando passamos a confiar nas nossas forças, nas nossas estratégias, na nossa inteligência, nos seres humanos ou em deuses inúteis, nós nos afastamos do Senhor e nós rejeitamos viver na dependência dele. Mas a Bíblia nos ensina que o nosso Deus, ele despreza quem o rejeita, quem o despreza. E o profeta Isaías profetizou da rocha da salvação, e ele estava falando do nosso Senhor. Isaías capítulo 28, verso 16 diz: por isso declara Yahvé o Eterno: eis que coloco em Sião uma pedra,
uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. O Senhor, ele disse isso através de Isaías, porque o povo tinha feito da mentira o seu abrigo e tinha feito da falsidade o seu refúgio. Eles estavam confiando na ilusão, nas estratégias humanas, e eles abandonaram ao Senhor. E o nosso Jesus nos ensina que ele é a rocha da salvação, que foi desprezada e foi rejeitada. Mateus, no capítulo 21, verso 42 diz: então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. É isso, procede do Senhor, sendo portanto maravilhoso para nós. Jesus citou as Escrituras, sabe para quem? Para os príncipes e os sacerdotes, pois as Escrituras fazem menção a ele, a rocha que foi rejeitada pelos sacerdotes. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, disse aos sacerdotes e ao sumo sacerdote que eles rejeitaram a rocha da salvação. Atos capítulo 4, verso 11 diz: este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. O nosso Senhor Jesus, ele é a nossa rocha, ele é o nosso alicerce, o nosso fundamento, e nele nós estamos seguros, principalmente em questão a nossa salvação e a vida eterna. Eu vou começar a concluir. No nosso texto base, o apóstolo Paulo nos ensinou que a nossa rocha da salvação, ele caminha conosco, ele nos acompanha, ele nos sustenta, ele nos dá vitória. E é nossa fonte inesgotável, pois assim como ele conduziu o povo israelita, ele nos conduz nessa caminhada. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.